Olá, estamos aqui para responder a uma pergunta que me fazem com muita frequência, que é: qual é a diferença entre uma pessoa com pré-diabetes e uma com diabetes? E essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque basicamente, entre a pré-diabetes e o diabetes, a única coisa que difere é que um tem o açúcar acima de 126 e o outro, bem, abaixo disso. Ou seja, é a mesma condição metabólica, apenas em estágios diferentes. Vamos ver o que os pré-diabéticos e os diabéticos têm em comum. E a característica mais importante que todos compartilham é que todos têm insulina alta, ou seja, tanto um pré-diabético quanto uma pessoa com diabetes tem insulina alta. Agora, depois vamos ver que alguns diabéticos já não têm insulina alta, mas isso veremos mais adiante. Então, outra característica em comum entre diabéticos e pré-diabéticos é que 85%, tanto dos pré-diabéticos quanto dos diabéticos, têm sobrepeso ou obesidade. Também é importante ressaltar que vale lembrar que, mesmo sendo magro, isso não te exclui de ter pré-diabetes ou até mesmo desenvolver diabetes. As pessoas que são magras têm um índice de massa corporal normal ou abaixo do normal, acima e abaixo de 18,5, e têm resistência à insulina e são pré-diabéticas. Está claro? Agora, outra característica muito comum que ambos compartilham são os triglicerídeos altos, ou seja, triglicerídeos acima de 150. No caso das mulheres pré-diabéticas e diabéticas, é muito frequente a presença de ovários policísticos. No caso das mulheres, ovários policísticos, e no caso dos homens pré-diabéticos e diabéticos, hiperplasia prostática benigna. Ou seja, a próstata é muito grande ou há impotência sexual. Ou seja, a impotência sexual pode ser um sintoma de pré-diabetes ou de diabetes. Outra característica comum, hipertensão arterial. Ou seja, é muito frequente que pessoas com pré-diabetes ou diabetes tenham hipertensão arterial. E um fator muito distintivo que inclusive às vezes é o primeiro sinal de hiperinsulinemia e de pré-diabetes são as lesões na pele, que podem variar desde a acantose nigricans, que é quando o pescoço ou a região das axilas ficam escurecidos, até verrugas no pescoço e até mesmo lesões infecciosas. Agora, do ponto de vista do metabolismo da glicose, qual é a diferença entre um pré-diabético e um diabético? E é simplesmente os níveis de açúcar, e isso tem uma tradução metabólica. Agora, no caso dos pré-diabéticos, qual é a sua característica apenas do ponto de vista da glicose? Lembrem-se de que, para fazer um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes, não podemos levar em conta apenas a glicose. Agora, se formos falar apenas de glicose, veja qual é a diferença. Um pré-diabético é caracterizado por ter uma glicemia de jejum entre 100 e 125 mg por decilitro. Está claro? E um diabético já tem a glicose acima de 126 mg por decilitro. Agora, qual é a importância disso? Qual é a relevância disso? O que isso significa é que a pessoa pré-diabética que ainda consegue manter sua glicose no sangue em jejum entre 100 e 125, isso quer dizer que seu pâncreas, as células beta do pâncreas, ainda conseguem produzir muita insulina para vencer a resistência celular que essa pessoa tem. Ou seja, o pré-diabético ainda consegue manter sua glicose entre 100 e 125, porque seu pâncreas permite isso, seu pâncreas ainda é capaz, tem a reserva necessária para continuar produzindo muita insulina para vencer a resistência à insulina. Ah, tá claro? Agora, no caso do paciente diabético, que já não é capaz de manter sua glicose em jejum abaixo de 126, o que aconteceu é que antes ele tinha um pâncreas que produzia muita insulina, mas quando seu pâncreas já não consegue produzir insulina suficiente para manter a glicose abaixo de 126, é aí que se diagnostica o diabetes, porque esse pâncreas da pessoa com diabetes já está metade danificado. Por quê? Por manter durante muito tempo uma hiperinsulinemia compensatória para vencer a resistência. Ou seja, essa é basicamente a diferença entre um e outro. O pré-diabético ainda tem muita reserva pancreática, por isso, se for identificado a tempo, pode reverter o diabetes com mais facilidade do que uma pessoa que já tem diabetes, porque nesse caso o diabético já tem o pâncreas danificado. No caso do pré-diabético, o pâncreas ainda tem muita reserva, ou seja, tem muita capacidade para produzir insulina. Na verdade, essa é a diferença entre os diabéticos obesos e os diabéticos magros.
Existem diabéticos que são obesos e de repente perdem peso muito rapidamente e quando fazem um exame de glicose, detectam que a glicose está em 500 e essa perda de peso foi por quê? Porque o pâncreas já não pôde produzir mais insulina. Ao não produzir insulina, não consegue engordar e então ele mesmo consome seus próprios tecidos, ou seja, basicamente se canibaliza. Por quê? Porque já não tem insulina. Então espero que você tenha entendido quais são as principais características e as que são compartilhadas tanto pelos pré-diabéticos quanto pelos diabéticos e quais são as características que os diferenciam do ponto de vista da reserva pancreática. Se você gostou do vídeo, lembre-se de compartilhá-lo com os amigos e curta a página para ficar sabendo em primeira mão sempre que publicarmos novos vídeos sobre saúde. Um abraço.